Fala vizinhança, beleza? Bem-vindos ao nosso canal, dia 1 do 7, 19 horas e 33 minutos. Gente, fazer aqui rapidamente um vídeo para vocês de uma carteira que eu tenho aqui desde o último Buran da BTC. O que eu quero falar para os senhores aí? Para mim, por isso que eu falo para vocês que é o tempo de paciência. Primeiro, o recado aos caras que estão chegando agora no mundo cripto, que ficam vendo aí vários criptos, né? Vários outros canais, os caras falando de cripto, e assim, jogando tanta coisa ao vento e falando de... Só falta oferecer jogo do Tigrinho, enfim. E aí os caras ficam falando de tanta gema, que nunca viram uma galinha, né? E aí, enfim, eu, no último Buran da BTC, foi onde eu comecei a me interessar por cripto, né? Lá em 2021. E aí o que acontece? Eu perdi a oportunidade de ter comprado, inclusive a ADA Cardano, tá? Perdi a oportunidade de comprar uma ADA Cardano a centavos, centavinhos lá, 1, 2 centavos de dólar. E aí eu comecei a me interessar, porque depois no ano seguinte eu vi a da Cardano explodindo para 2 dólares e 47, 3 dólares e 10 a máxima que ela buscou lá em 21, e aí eu falei, vacilei. Só que aí eu comecei a comprar, né, exatamente no meio, no final do Buran, da out-season, na verdade, lá em março, abril de 21. Que são aí os meus investimentos, inclusive, olha lá, tá vendo aí, ó, 5 de 21 foi onde eu comprei, tá? Então eu coloquei aqui nessa plataforma do Investidor 10 todos os meus lançamentos. E por que eu coloquei isso? Exatamente para mostrar e eu ver o quão é ruim você entrar na hora errada, principalmente no mundo cripto, porque ele é agressivo. Porque ninguém fala para você hora de sair, hora de entrar, ninguém te avisa. O que eu também não recomendo, né? Eu não fico falando compra agora, mas eu falo, gente, tá barato. Igual eu fiz análise agora. Aí tem gente que entra no canal e os caras, você vê os caras chorando. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Primeiro você tem que ter a consciência. Você está entrando no mundo cripto agora, e aí você entra com promessa que amanhã o ativo vai estar subindo 100, 300, 500%. Aí são aquelas pessoas que compraram no topo, né? Aí o ativo começa a cair, aí ele acha que o ativo é ruim. Não, você é ruim porque você comprou na hora errada. Né? E aí o que aconteceu comigo? Eu, novo, né, igual muitos que provavelmente estão passando pelo canal aqui, e muitos que já são antigos também provavelmente passaram por isso. Cara, você comprou no topo, você vai tomar. O problema é que você não sabe para que é o topo lá, né? Quando era o Buran lá. Então, foi exatamente onde eu entrei. E daí, então, a hora que eu passei raiva, comecei a passar raiva, eu comecei a estudar cripto. Então, veja, eu entrei, comprei, fiz lucro lá na época, tá vendo? Estava valorizando e tal. E quando foi lá em novembro a dezembro, que era para eu ter executado tudo que eu tinha de cripto, que eu tinha feito ali uma valorização, eu não executei o lucro, eu não vendi tudo. Eu devia ter executado. Por quê? Porque eu achei que as criptos seriam igual às ações, que iam continuar subindo, só que não. Aí veio a pancada. Aí vejam, ó, não vendi, dezembro começou já a cair, desvalorizar, então eu teria que ter vendido tudo lá em novembro, mas tudo bem. Aí, ó, janeiro. Ou seja, essa parte verde escura é a parte de valorização e a parte verde embaixo aqui é a desvalorização do meu ativo. Ou seja, ele voltou a querer ficar normal em novembro, tá vendo? 0 a 0. Só que nessa minha conta aqui, o que eu fazia? Eu comprava, aí, por exemplo, comprava lá a Shiba Inu, aí subia lá 100, 200, 300%, vendia Shiba Inu e comprava outra, aí subia 100, 200, 300, e a Shiba caindo, aí eu ia lá e revertia. Um exemplo, tá, gente? E aí eu investi em alguns ativos, então, ou seja, daquela época de 4 anos atrás, 9.240 eu investido aí praticamente em cripto. E agora está caindo, né? Continua. Não retornou tudo. Mas lá em novembro do ano passado, ó, foi onde ela voltou, tá? Inclusive tem um mês que ficou até positivo aqui, ó. Em janeiro de 25, né? Ficou positivo, ó. Voltou a ficar positivo. Mas foram todas as minhas moedas? Não. Por isso que eu estou falando para vocês, ó. E aí,
Olha só, a moeda que está segurando praticamente mais a minha carteira. A XRP. Então a XRP na época eu paguei R$ 5,14 na XRP. Tá? E estou segurando a XRP até hoje. XLM, eu tinha pago 1,29 na época. Estou segurando até hoje. A da Cardano, para vocês terem uma ideia, eu paguei 11,96 na da Cardano. Por quê? Porque entrei na hora errada. Então, esses caras que ficam vendo aqui as análises, hoje, vamos por assim, tem lá uma Algorand, uma XLM, uma XRP. A XRP até que subiu bastante. Vamos falar aí uma Avalanche, uma Chainlink, uma Atom, Algorand. Essas moedas, gente, elas vieram derretendo. Shiba, Gala. Então, olha a situação dessa carteira. Essa carteira é uma carteira cripto minha negativa, é uma carteira real que eu subi para a plataforma. Exatamente até para eu, quando tiver out-season, eu estar ciente e sair. Por quê? Porque eu vou lembrar disso daqui que eu passei, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que é paciência. É paciência. Então, se estão te vendendo que hoje você vai comprar, amanhã vai estar explodindo 200%, 300%, pode acontecer. Mas se você tiver embicado no meio da season. Aí você pode pegar 100, 200, 300%. Quem comprou XRP e a da Cardano lá em outubro, novembro do ano passado, conseguiu fazer grana. Entendeu? Por quê? Porque subiu bem. Subiu muito, inclusive. É que nem eu estou falando, a XRP eu estava segurando lá a 5,14 desde 4 anos atrás. Hoje ela está R$12. Estou com uma valorização de 133%. Não executei. Por quê? Porque eu estou esperando o final desse bull run. Estou esperando a out-season. Tá? Então, quem entra hoje no mundo cripto tem que ter ciência. Se você comprou no topo, você vai tomar. Porque a hora que o ativo retornar, é renda variável. Aí ele vai ter o respiro, vai ter correção. Alguns vendem, né, para executar lucro, esperando que a moeda caia. Tá? Mas eu lembro que quando eu peguei, aqui foi o final, nem surfei o bull run de 2021, né? E eu peguei lá no final do ano, né? Tá vendo? Então, assim, quando eu vi que subia uma moeda, 100, 200, 300%, eu executava, comprava outra e tal. Então, assim, eu aprendi que existe um momento de você sair, porque o mercado vai te dar sinal, né? Claro que quando eu estiver saindo, desembarcando aqui no mundo cripto, provavelmente eu vou falar no canal aqui. Mas, assim, não tinha canais que falassem isso para nós, tá? E, assim, eu não tenho vergonha de mostrar essa carteira, porque é uma carteira real. E eu quero que vocês caiam na realidade, né? E não fiquem aí se iludindo e achando que você vai comprar hoje uma AVAX e amanhã ela vai estar $400, amanhã ela vai estar $200, tá? Uma ADA Cardano pode chegar a 15, $20? Pode, eu espero que ela chegue, entendeu? Mas eu não fico desesperado, por quê? Porque tem que fazer as coisas conscientes. Por isso que eu falo para vocês, eu prefiro estar dentro e estar fora e cada um tem que fazer a sua autoanálise, tá bom? Então assim, para encerrar, respira, olhar no horizonte, paciência. Se vocês não têm coração para entrar na renda variável, não entre. E se vocês têm menos coração ainda para grandes volatilidades, não entre no mundo cripto, porque ele é agressivo, tanto para ganhos quanto para percas, tá? Então, assim, ele é muito agressivo para subir e para descer. Então, para quem não está preparado, desista do mundo cripto, ok? Gente, é isso. Respira, olhar no horizonte. Se inscreve aí no nosso canal, compartilha, fortalece, paciência e vamos para cima. Forte abraço. Valeu!